Bom dia, irmãos. Que as múltiplas bênçãos celestiais sejam generosamente derramadas sobre todos os remidos e lavados pelo bendito sangue do Cordeiro. Estamos em mais um culto da Primeira Igreja Batista da Freguesia, nessa manhã muito especial, quando no segundo domingo de junho nós estamos prestando uma homenagem especial pelo Dia do Pastor. Hoje a nossa denominação separa para homenagear esses homens que são separados, homens e mulheres que são separados, escolhidos por Deus para estarem exercendo o ministério pastoral. Louvai o nome do Senhor, cantai louvores em ações de graça ao eterno e poderoso Deus. Entoemos cânticos de exaltação ao Senhor Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amor.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também quem me conhece. Sei me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousas, tal ciência grandiosa não alcanço de tão alta. Se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é o momento em que estaremos separando dos nossos bens os nossos dízimos e as nossas ofertas para estarmos entregando a Deus. O irmão pode fazer a entrega do seu dízimo por meio de depósito ou entrando em contato com a igreja para saber a melhor forma de estar enviando a sua oferta. Eu gostaria de informar aos irmãos também
que nós recebemos mais de 200 máscaras com o logotipo da igreja e estamos fazendo a troca, não é? Você contribui com 1 quilo de alimento ou mais, cada um contribua segundo propôs, não é o seu coração. Você pode estar contribuindo e fazendo a aquisição dessa máscara. Assim você estará divulgando, não é, a nossa igreja e também estará contribuindo para o celeiro do amor. Durante esse período de pandemia, muitas pessoas estão, não é, precisando, não é, carecendo da nossa ajuda. Então, o irmão pode fazer essa troca, não é? 1 quilo de alimento por uma máscara. Oremos então em agradecimento pelos dízimos e ofertas recebidos. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nesse momento em especial, queremos te pedir pela vida dos teus servos que separaram, Senhor, daquilo que tem recebido, os seus dízimos e as suas ofertas para estar contribuindo com a tua obra. Senhor, abençoa os teus servos que estarão administrando esses valores, Senhor, que eles sejam usados por ti na boa administração desses valores. Ó Pai, abençoe os teus servos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão nesse momento com as suas rendas reduzidas, que o Senhor possa estar abrindo as janelas dos céus, ó Deus, e derramando sobre eles bênçãos que tais advém a maior abastança. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelas vidas que estão contribuindo, podendo servir ministerialmente, ó Pai, contribuindo com alimentos, contribuindo com valores para remédios e ajudando os seus irmãos nesse momento difícil. E te agradecemos, ó Pai, pela vida de todos os irmãos e pela vida da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. A importância do pastor na minha vida. O pastor é uma figura muito forte na minha caminhada cristã. É aquele que sempre está ao meu lado, orientando, tirando dúvidas, me convidando a uma caminhada de fé, sabendo que a cada passo o Senhor estará comigo. É aquele que nos momentos mais difíceis me leva a crer que o Senhor cuidará de cada detalhe da minha vida. É aquele que às vezes me leva a corrigir a minha caminhada. E eu posso pensar nele como aquela pessoa que, quando eu precisar dele, ele estará lá para orar comigo, para chorar comigo e para dizer: você é filha amada de Deus. Você foi chamada por ele e ele cumprirá os planos dele na sua vida. Não tenha medo. Oi, tudo bem? Bom, na minha vida, os pastores são pessoas usadas por Deus para nos conduzir. Quando a gente está sob o cuidado de um pastor, essa pessoa ela tem uma importância muito grande de nos dar segurança, de nos instruir dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós como comunidade, como parte de uma igreja. E durante a minha vida, os pastores tiveram importância crucial, tá? Em momentos difíceis, em momentos de decisão, eu pude contar com esses servos de Deus para estarem me ajudando e caminhando comigo. Eu glória a Deus pela vida de todos os nossos pastores. Olá, eu vim falar aqui um pouquinho da importância de um pastor na minha vida. O pastor de ovelhas para mim é aquele que vai pegar na minha mão e me aproximar de Deus todos os dias. É aquele que vai se preocupar com a minha vida espiritual, vai guardar, vai vigiar, né? Vai trabalhar para que cada dia eu me aproxime mais de Deus. É aquele que vai se responsabilizar diante de Deus pela minha vida espiritual e vai ser cobrado por isso, né? Então, diante da palavra de Hebreus, né, capítulo 13, versículo 17, que me ensinou ao longo da vida a ser uma ovelha obediente e colaboradora da obra, eu quero compartilhar com os irmãos que o que nós devemos fazer é sermos obedientes ao nosso pastor, porque é isso que traz alegria ao ministério dele, né, para que nós não sejamos pesados ao ministério dele, porque é assim que Deus nos abençoa como ovelhas desse rebanho. Deus abençoe cada pastor, né, da nossa igreja e de todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Pastores, precisamos de vocês como servos de Deus
para sermos transformados e evidenciarmos Jesus Cristo em nossas vidas. As vossas orações, os vossos jejuns, a ministração da palavra e as vossas correções nos preparam para servirmos melhor ao nosso Deus. Assim, também poderemos influenciar vidas à salvação. Um forte e um grande abraço a todos os pastores. Eu e toda a minha família venho prestigiar todos os pastores que fizeram e o que fazem parte da minha vida cristã. Que Deus continue os abençoando e dando direcionamento para que possamos ser abençoados a cada dia mais. Parabéns a todos os pastores. Irmãos, nessa manhã do segundo domingo de junho, nós estaremos então fazendo uma homenagem aos pastores, segundo a nossa denominação. Aqui na nossa igreja nós temos o pastor Jonanias como pastor, não é, titular da igreja, o pastor José Rodrigo, que é o vice-moderador. Nós temos aqui o pastor Wagner, que tem atuado aqui na frente dos PGMs, junto com a Ângela. Nós temos o pastor Wellington, que tem agregado muito à nossa igreja, não é? Desde que pediu a sua carta para cá, fazendo os atendimentos psicológicos. Nós temos o pastor Jardim, que é ali, não é, um ponto marcante na nossa escola bíblica dominical. E temos também aqui congregando conosco o pastor Davi, que é um missionário estrangeiro, não é, que tem tido a oportunidade de estar congregando conosco. Então, nós queremos parabenizar a todos esses servos do Senhor que foram chamados para exercer esse ministério pastoral. Ainda que alguns não estejam à frente de uma igreja, mas são todos atuantes e estão aqui representando, fazendo o seu trabalho de forma, não é, valorosa para o engrandecimento da obra do reino. Nessa manhã eu gostaria de falar a respeito de um homem, não é? Eu gostaria de falar a respeito das marcas que um homem que é usado por Deus tem. E dessa forma nós estaremos homenageando todos esses homens, não é, que eu citei aqui o nome agora, mas também estaremos falando para a igreja, porque essas marcas não são apenas marcas de um pastor, marcas dadas para um pastor, mas são marcas que qualquer pessoa que está disposta, disponível para ser usado por Deus no ministério, seja ele qual for o seu dom, não é, deverá ter. Então, para essa mensagem, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 2, estaremos lendo a partir do versículo 1. Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu:
Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Que o Senhor Deus abençoe a palavra lida. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Queremos nesse momento, ó Deus, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Ó Deus, te agradecemos pela vida dos teus servos que exercem o ministério pastoral e congregam aqui na PIB da Freguesia, assim como todos os pastores, ó Deus, que foram chamados e separados por ti para exercer esse ministério. Que eles sejam, ó Deus, abençoados, que eles possam receber, ó Deus, porção do teu Espírito, para ter o seu Espírito, ó Deus, alegre, para que possam exercer esse ministério com alegria, ó Deus, com todas as propriedades que um homem usado por ti deve ter. Nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós lemos esse texto, não é marcado aqui em 2 Reis, mas nós não vamos ficar centrados nesse texto. Na verdade, nós vamos percorrer a vida de Eliseu para termos um entendimento de quais são as marcas que um homem cheio do Espírito, um homem chamado por Deus, ele deve ter. Eu separei 7 coisas, não é, baseado na vida de Elias, que esse homem deve ter. A primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês está registrado lá no livro de 1 Reis 19, versículos 19 e 21, que fala quando Elias chama Eliseu para o ministério. Então, se vocês puderem abrir rapidamente, não é 1 Reis 19, versículos 19 e 21, esses 2 versículos registram aí a chamada de Elias. E ele fala o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao seu povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Irmãos, é muito importante, né, esse texto, esse relato aqui do chamado de Eliseu, porque nós podemos observar que Eliseu ele foi um homem que ele abraçou o ministério sem olhar para trás. Então, um homem que é chamado por Deus, um homem, uma mulher que é chamado por Deus para exercer o ministério, não é? Tendo a consciência de que Deus o chamou para exercer esse ministério, que vem da parte de Deus esse chamado, uma das características dessa pessoa é ela pegar no arado e não se voltar para olhar atrás. É ela encarar esse ministério de frente. A gente vê isso quando Jesus, por exemplo, chama Mateus, né, para segui-lo, para ser seu discípulo. Mateus é coletor de impostos, Mateus está bem posicionado, né, o lugar da coleteria de Mateus é um bom lugar, mas quando Jesus passa e disse, segue-me, Mateus larga tudo, Mateus larga a posição, Mateus larga ali os seus bens, o seu trabalho, e Mateus passa a seguir Jesus. Da mesma forma, nós vemos Pedro, Tiago e João, quando Jesus ali
não é, na pesca maravilhosa, Jesus os chama, não é, e eles largam também ali as suas redes, as suas embarcações, os peixes que eles haviam recolhido naquele dia, e eles passam a seguir Jesus. Então, esses são exemplos, né? Eu gosto muito também do exemplo de Paulo, não é? Paulo, ele tinha toda uma posição, não é? Paulo era um homem, não é, de prestígio, e quando Paulo recebe, não é, a Cristo como seu Salvador, Paulo larga tudo aquilo e ele passa então a ser um missionário, né, um obreiro na obra de Deus. Então a gente vê que essa é uma característica de uma pessoa que é chamada da parte de Deus para exercer o ministério. Quando ela pega aquilo, ela não se volta para olhar atrás. Se a gente analisar o que Eliseu está fazendo aqui, na verdade, o Elias passa e ele lança o manto sobre Eliseu. E Eliseu entende que Elias está chamando ele para ser o seu ajudante, para ser, não é, ali um discípulo dele. E Eliseu, então, o que ele faz? Ele entende que aquilo ali que ele vai fazer é algo que não tem retorno. Então ele diz, olha, a única coisa que eu te peço é que eu possa me despedir dos meus pais. Mas quando ele vai para se despedir dos pais dele, ele pega aquilo que ele estava fazendo, aquilo que era o seu trabalho, né? Ele estava ali guiando ali uma junta de bois, e o que ele faz? Ele mata os bois, ele faz um churrasco, né? Ele assa a carne daqueles bois e ele distribui ali aquele alimento para a população. Dessa forma, o que Eliseu está dizendo? Que a decisão que ele tomou, ela é irreversível, não tem volta, porque aquilo que ele utilizava como sua ferramenta de trabalho, ele está disponibilizando para o povo no momento em que ele pega aqueles bois, ele assa o boi e ele distribui ali aquela carne para aquelas pessoas. Então, Eliseu, ele está provando que a decisão dele é uma decisão certa, é uma decisão consciente, que ele não vai se voltar para olhar atrás. Uma pessoa que nós temos o exemplo de que ela se volta para olhar atrás é a mulher de Ló, não é? A mulher de Ló, ela é separada ali, não é? Ló, sua esposa, suas duas filhas, eles são tirados de Sodoma e Gomorra, não é? E a orientação do anjo é: corra, não é? Se afastem o mais rápido que vocês puderem e não se voltem para olhar atrás. Mas aquela mulher, em determinado momento, não sei se por curiosidade, não sei se por saudade, não sei se por pesar, mas aquela mulher, ela para e ela se volta para olhar atrás. E a Bíblia diz que então ela se transforma ali numa estátua de sal. Então, a primeira característica que eu gostaria de ressaltar nessa manhã, né, de uma pessoa que ela é cheia do Espírito de Deus para ser usada na sua obra, é que é uma pessoa que abraça o ministério sem olhar para trás. Uma outra característica de uma pessoa, não é, que cheia do Espírito para ser usada por Deus na sua obra, é que essa pessoa, ela deve ser santa em todo o seu proceder. E aí eu separei, né, o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. O texto diz, aqui conta a história de Eliseu e a sunamita, né? E aqui nós vamos ver a declaração da sunamita, quando ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então essa é uma característica que Eliseu, não é, passava para aquela mulher. A gente conhece a história da sunamita e de Eliseu. A sunamita, ela vivia na cidade, ela observava, não é, sempre que Eliseu passava ali na cidade para os seus afazeres, para fazer as suas ministrações, ela estava ali a postos observando Eliseu. Até que um dia ela vai, prepara um lanche, e ela chama Eliseu para participar daquele lanche. E a Bíblia então diz que a partir daquele momento, todas as vezes que Eliseu ia à cidade, ele tirava ali um tempinho para descansar e se alimentar na casa daquela mulher. Até que Deus toca no coração dela e ela
né, de bom grado, ela oferece, não é? Ela fala com seu esposo, ela diz, olha, eu tenho observado que esse é um homem de Deus, não é? E que tal nós fazermos aqui um quarto, nós colocarmos uma cama, não é? E deixarmos aqui um ambiente para que ele possa repousar. Então, a declaração daquela mulher, a observação na conversa ali, naquelas refeições em que Eliseu tinha a oportunidade de participar, ele transmitia para aquela mulher que ele era santo. Eu acho muito interessante também, além da sunamita, a gente tem ali a escrava, não é, de Naamã, quando ela é levada pelos sírios, não é, lá pela Síria, e ela observa que Naamã tem lepra, ela vai dizer para a sua senhora, oxalá que o meu senhor pudesse ir ter com o homem de Deus, porque ela tinha certeza que Eliseu poderia curar aquele homem daquela lepra, daquela doença que ele tinha. Então, isso são testemunhos que essas pessoas que são separadas por Deus para exercer a obra dele, que são cheias do Espírito, elas passam, elas pegam no arado e elas não se voltam para olhar atrás, elas são pessoas cujo testemunho, não é, testificam a sua santidade. Eliseu, ele era uma pessoa humilde. Lá no livro de 1 Reis 19, 21, vai dizer que Elias, não é, bebia nas mãos de Eliseu, ou seja, era Eliseu quem servia Elias. Não é? 1 Reis 19, 21. Voltou Eliseu a seguir, não é, a Elias, a partezinha final. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. E lá em 2 Reis 3, versículo 11, vai estar lá no finalzinho do versículo. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Isso mostra que Eliseu, ele servia Elias. Ora, Eliseu estava ali, né, realizando a sua atividade laboral, quando Elias passa, não é, joga o seu manto sobre ele, chama ele para esse ministério e ele vai de bom grado e ele serve a Elias, porque Eliseu, ele entendia que Elias tinha coisa para ensiná-lo. E isso é muito interessante porque essa é uma característica que cada vez ela é mais difícil da gente identificar nas pessoas, seja dentro da igreja, seja do lado de fora, né, nas atividades laborais do dia a dia. Porque hoje em dia, como diz aquele ditado, né, a pessoa mal entra na condução e já quer sentar na janela. Né? Ela não consegue entender que a pessoa mais velha, ela tem mais experiência de vida, não é? Eu lembro uma coisa que o meu antigo patrão, ele sempre falava, não é? Que às vezes quando você lida com uma pessoa mais nova, você tem a tendência de querer, não é, minimizar todos os problemas que ela vai passar, porque você já passou, você sabe, né? Você de olhar para aquilo que a pessoa está passando, você sabe o que vai acontecer, você já sabe o fim da história, muitas das vezes. E quando você aconselha, a pessoa não consegue entender que você está falando daquilo porque você já passou por toda aquela situação. É uma coisa parecida quando nós, pais, estamos dizendo para os nossos filhos que eles precisam estudar. Olha, você precisa estudar, você precisa aprender uma língua estrangeira, você precisa... Eles acham que nós somos chatos. Não é? Ah, meus pais não têm nada para fazer a não ser me perturbar dizendo que eu preciso estudar. Mas não é, porque nós já vivemos... Já sentimos a necessidade, já passamos por dificuldade por não termos estudado determinada coisa, ou por não termos nos dedicado a determinadas coisas. Então, nós queremos dizer para eles como que eles podem, não é, cortar o caminho. Olha, se você estudar agora, você vai estar evitando esse problema. Mas a mente não alcança. Eliseu não era uma pessoa assim. Eliseu, ele era humilde, ele deitava água nas mãos de Elias, ele sabia que Elias tinha coisa para ensiná-lo, para acrescentar na vida dele. E desse modo também a gente pode salientar que Eliseu, ele seguia um grande modelo, que era o modelo de Elias. Ele desejava
não é, aprender, ele desejava ter o seu estilo de vida. E aí a gente pergunta, não é, principalmente aí para a nossa juventude, não é, que quem são os seus modelos? Não é? Quem são os seus modelos? Quem são aquelas pessoas, não é, que vocês acham que devem seguir? Quem são os seus heróis? Espero que não seja nenhum youtuber, né? Espero que você realmente tenha por herói alguém que vale a pena ser seguido, alguém que vale a pena ser, né, um mestre na sua vida. Eliseu era uma pessoa de integridade incorruptível. A gente vê ali, não é, eu não vou ler o versículo, mas no capítulo 5, versículo 16, no livro de 2 Reis, a gente vê ali Eliseu rejeitando da parte de Naamã as ofertas que Naamã queria, não é, ofertá-lo por ter sido curado. Isso mostra que o evangelho, não é, isso mostra que as coisas de Deus, irmãos, elas não podem ser barganhadas. De graça recebeste, de graça dá. É isso que Eliseu está fazendo, né? Quando a gente observa ali dentro de Eliseu, a necessidade de Eliseu em estar ajudando. Todos os atos de Eliseu, todos os milagres que Eliseu, não é, realizou, foram milagres em que ele tinha por intenção ajudar o outro. Não é? E isso é muito importante. Ele não trabalhava por dinheiro, não se deixava subornar, nem se corrompia. Não é? Ele não fazia do ministério o seu negócio. Isso é muito importante porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas, não é, que vêm no trabalho religioso, não uma forma, não é, de estar servindo ao outro, mas pensa que é uma forma de estar, não é, para ser servido, é uma forma, não é, de ganhar dinheiro, é uma troca, não é, de profissão, outras coisas nesse sentido. E isso é muito triste, não é? E aí a gente vê que o nome, não é, a palavra evangélico, você se dizer evangélico, às vezes é até sinônimo de crítica, não é? Ao invés de ser uma coisa que, não é? Então tá tudo certo aqui, acaba por ser uma coisa que leva as pessoas a suspeitarem de nossas ações. Indo mais adiante, eu gostaria de falar que uma pessoa que é cheia do Espírito e é usado por Deus no ministério é uma pessoa que crê na intervenção extraordinária de Deus. Não é? A gente vê aqui que Eliseu, não é, foi o texto lido ali no 2º capítulo do livro de 2 Reis, ele vai dizer: onde está o Deus de Elias? Eliseu perdeu Elias, mas ele não perdeu de vista o Deus de Elias. O nosso Deus não é apenas o Deus do passado, ele é o Deus do presente e ele é um Deus também que fará obras no nosso futuro, não é? Mas ele é, principalmente, nós precisamos ter isso em nossa mente, um Deus presente, não é? Muitas das vezes a gente pensa naquilo que Deus já fez e a gente pensa naquilo que Deus fará e a gente para de analisar e de observar aquilo que Deus tem feito em nossa vida hoje. Um excelente exemplo disso, não é quando a gente vai ali para o Novo Testamento, a história da ressurreição de Lázaro. Quando Marta vai ao encontro de Jesus, Marta diz para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela tem plena convicção de que Jesus, não é, era Deus e que ele poderia ter curado Lázaro. Se ele tivesse atendido o seu chamado e ido imediatamente, Lázaro não teria morrido. E ela cobra isso de Jesus. Ela testifica a sua fé. Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz para ela: Marta, não é? O seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta diz para ele: eu sei que ele vai ressurgir no último dia, na ressurreição dos mortos. Marta crê no futuro, né? Marta crê na promessa de que todos os mortos ressuscitarão,
não é? Pelo poder, pelo agir de Cristo, todos os mortos irão ressuscitar. E ela crê, e ela testifica isso para Jesus. Mas a Marta, ela não consegue entender o Cristo que está ali, naquele momento, né, na frente dela, e que pode exercer milagres na vida dela. Então ela crê no Jesus que operou no passado. Se o Senhor estivesse aqui, ela crê no Jesus que vai operar no futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas ela não consegue entender. E Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, não é? E ele pode fazer hoje, como ele fez, não é? Ele ressuscita Lázaro, não é, naquele dia. E dessa forma, não é, ele prova para Marta que ele não é um Deus do passado e um Deus do futuro, mas ele é também um Deus do presente. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, não é? Para a glória, não é, do Senhor Jesus, nós podemos testificar isso. E aí, irmãos, diante desses dias que nós temos vivido, eu te pergunto, você tem essa característica de Eliseu? Você consegue crer na intervenção extraordinária de Deus? Como está a sua fé nesses dias de pandemia? Como está a sua fé nesses dias de tanta turbulência aqui no Brasil, que a gente não sabe nem, não é, quais são as piores notícias do dia, se são as notícias do Ministério da Saúde, se são as notícias políticas, se são as notícias do nosso judiciário, não é? Como anda a sua fé? Você ainda crê que Deus pode fazer o extraordinário? Você, pastor, à frente de uma igreja, como anda a sua fé? Como anda o seu testemunho para as suas ovelhas? Nós não podemos perder de mente que as ovelhas, elas olham para o pastor e elas buscam, não é, a esperança, o apoio e o entendimento. Então, quando nós estamos com a nossa fé fragilizada, a nossa ovelha vê, não é? E ela fica fragilizada. E eu pergunto, como está, não é, a fé dos nossos pastores, como está a fé dos servos de Deus que estão à frente da obra, não é, nesses momentos? Você é líder de oração, você é líder da juventude, como está a sua fé, como está a sua esperança? Não é? Uma outra passagem muito bonita, não é, que a gente vê dessa fé, dessa presença espiritual na vida de Eliseu, é quando Samaria é sitiada, não é? E ali ela é sitiada, então ninguém entra, ninguém sai, e em determinado momento, não é, as pessoas começam a morrer de fome ali dentro de Samaria. E um dia o rei está andando pela muralha, não é, da cidade, e a mulher, então, ela começa a gritar, não é, e ela fala: Senhor, tem misericórdia. E o rei fala: como que eu vou ter misericórdia, né, se a situação está ruim até para mim? E ela diz: olha, contudo, o rei pergunta, né, o que foi, o que está acontecendo? E ela diz: essa mulher aqui, ela disse que era para nós matarmos e cozinharmos o meu filho, para não morrermos de fome, e que no outro dia nós cozinharíamos o filho dela. E eu deixei que ela matasse e cozinhasse o meu filho, e hoje ela não quer fazer isso com o filho dela. E o rei entra num desespero ali tão grande que ele rasga as suas roupas, e o rei promete que vai matar Eliseu, não é? E aí, quando o rei manda lá informar Eliseu, Eliseu diz: olha, amanhã, né, amanhã nada disso mais vai ser verdade aqui em Samaria. Amanhã a nossa realidade será uma realidade de fartura. E é muito interessante que um dos homens, não é, que serviam ao rei ali, era braço direito do rei, diz: olha, é impossível, não é? De forma alguma isso pode acontecer. E Eliseu então fala para ele: porque você não creu, você vai ver, mas você não vai viver essa realidade. E no outro dia, não é, 2 leprosos, eles tomam a decisão de invadir, né, o cerco que os sírios estavam fazendo a Samaria, porque eles disseram: olha, nós estamos aqui, nós vamos morrer de fome. A gente tem a opção de invadir o cerco dos sírios, do exército sírio.
Eles podem nos matar ou nós podemos conseguir roubar algum alimento. Nossa outra opção seria entrar em Samaria, mas em Samaria eles também estão morrendo de fome. Então vamos tentar. E quando eles chegam ali, não é, no arraial do exército sírio, o exército sírio havia todo ido embora, porque de madrugada eles tinham ouvido vários barulhos de carros, carruagens, e eles começaram a pensar que o rei havia pedido ajuda de outros exércitos e que aqueles exércitos estavam chegando para atacá-los, e eles fogem, largando tudo ali para trás, né? Todos os seus mantimentos, os seus animais, toda a sua riqueza fica ali para trás, e o povo de Samaria então pode sair e ser abençoado com aquilo ali. Visão. Né? Em meio do caos, no meio da dificuldade, você conseguir parar e pensar, não é? Ter aquele discernimento espiritual de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente, de que Ele tem poder para agir na sua vida e Ele o fará. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito, ela também procura sempre meios para estar abençoando as pessoas. E essa é uma característica que eu observo muito por meio do meu pai, por meio da minha família, não é? Quando você vê assim que é aquela pessoa que até mesmo às vezes sacrifica a própria família, não é? Em prol de estar atendendo, não é, as suas ovelhas. Isso, assim, né, são vários os exemplos, e lá em casa então a coisa ficava um pouco pior, porque além de ser pastor, ainda era bombeiro, então tinha aquele ar de super-herói e de grande pastor de ovelhas. Então a gente estava sempre assim, era você sair para ir à praia e de repente ele entra no mar para salvar alguém, né? Tá pegando fogo no apartamento vizinho, quando você vê, lá vai seu pai subindo as varandas. E ligações de madrugada, pessoas feridas, pessoas machucadas ou até mesmo mortas, né? Eu nunca vi, assim, meu pai realmente reclamando ou desdenhando ou deixando de atender uma pessoa que ligasse, não é, pedindo ajuda de madrugada. Ele sempre estava ali disposto a sair, não é, para ir ao encontro daquelas pessoas para ajudá-lo. E esse exemplo, não é, a gente vê muito aqui também na vida de Eliseu. Eu marquei aqui várias passagens. A gente vê ali na história da mulher sunamita, não é? Porque ela faz ali o quartinho para Eliseu, e um dia Eliseu com certeza está ali desfrutando e pensando na bênção que é ter aquele cômodo ali naquele lugar, e ele pensa o que nós poderemos, né? Ele fala com Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher? E ele chama a sunamita, e a sunamita diz, olha, eu vivo no meio do meu povo, não é? Eu sou feliz com o que eu tenho, eu não preciso de nada. E Eliseu não se conforma, e o Geazi, não é? Como diz o pastor Cláudio, muito fofoqueiro, vai dizer logo para Eliseu, olha, mas ela não tem filho e o marido dela já é idoso. E Eliseu então entende que ele poderia conceder àquela mulher um filho. E é interessante que aí Eliseu chama aquela mulher e ele diz, olha, né, daqui a tanto tempo, né, você estará segurando nos seus braços um filho. Porque ele consegue entender, não é, que o filho fecharia ali o conceito, não é, de felicidade para aquela mulher. Um outro exemplo que eu marquei aqui é a cura das águas amargas de Jericó. Isso está logo ali dando continuidade no capítulo 2, não é? Está ali, ó, no versículo 19, não é? Porque logo após Elias ter sido levado no carro de fogo, Eliseu fica ali na cidade de Jericó. E aí os homens daquela cidade dizem, olha, aqui tudo é bom, né? O clima da cidade é agradável, nós estamos muito felizes, só que a terra ela não é produtiva, a infertilidade aqui e a água não presta. E Eliseu, então, ele pede que aqueles homens tragam uma vasilha nova para ele, ele enche aquela vasilha com sal, ele vai até as fontes, não é, da água de Jericó, ele derrama aquele sal e as águas então são purificadas e ele encerra a esterilidade daquela cidade. Então ele não era uma pessoa que ao ouvir sobre um problema, ele simplesmente, não é, pensava, o que eu tenho a ver com isso? Não é? Ele tomava aquilo ali para ele e ele buscava agir de forma a ajudar aquelas pessoas.
Nós vemos isso também, não é, na parte de Eliseu, quando ele multiplica o azeite da viúva pobre, não é, porque essa mulher ela chega para Eliseu, não é, e ela como que tirando satisfação, olha, o meu marido está morto, ele era um dos teus profetas, agora os credores estão lá na minha porta, não é, eu não tenho com que pagar e eles querem levar os meus filhos, não é, e Eliseu diz, como que eu posso ajudar? Não é? Mas no ato seguinte, Eliseu já pergunta para aquela mulher, o que você tem? E aí, do que aquela mulher tinha em casa, Eliseu mostra que Deus ele pode nos dar a provisão, não é, por meio daquilo que nós temos, né? Isso é uma coisa muito interessante, irmãos. A forma também como o milagre acontece, porque Eliseu mostra para aquela mulher, não é? O que você tem? Não, eu não tenho nada. Ora, ela tinha várias coisas. Ela tinha a casa dela, ela tinha os filhos, né? Ela tinha a vida, ela tinha saúde, ela tinha várias coisas, e inclusive ela tinha azeite. Mas quando ela vai para o profeta, ela não tem nada. E o profeta diz, olha, do nada que você tem é que vai ser operada a abundância que se dará na sua vida. Não é? Isso é muito interessante, é visão, não é? É você saber dar, mas mostrando para a pessoa as devidas lições que ela tem a aprender. A gente vê isso também através da cura de Naamã. Naamã era um homem estrangeiro, Naamã era inimigo do exército, não é, de Israel. No entanto, Eliseu ali, ele se dispõe a curar, não é, Naamã. Há também uma passagem, não é, lá no capítulo 4 de 2 Reis, que Eliseu ele remove a morte da panela. Não é? Os profetas lá da escola de profetas de Eliseu, eles estão com fome, Eliseu então manda que eles catem, não é, algumas ervas, uns matos, né, e vai fazer um ensopado, só que aí tem um que é desatento e ele pega uma erva daninha, né, e ele coloca ali no meio do ensopado. Então, quando eles começam a comer, eles observam ali que tem aquele alimento que não pode ser consumido e eles dizem, olha, a morte na panela. Eliseu, então, ele pede que levem farinha para ele, não é? Ele pega a farinha, ele joga a farinha ali naquela panela de ensopado e o ensopado ele é purificado, não é? Ele deixa de ser algo venenoso para ser algo que vai ser, não é, substancial para a saúde daqueles homens. Não é? Dessa forma ele cura. Então, todos os milagres de Eliseu, eles foram sempre milagres voltados para ajudar as pessoas. Não é? Eliseu nunca praticava milagre de forma a demonstrar o seu poder. Era sempre de forma a ajudar as pessoas. Tem também uma situação muito, não é, marcante, que é quando os profetas, não é, ele tinha escola de profetas também, e Eliseu então vai com os homens, não é, para a floresta para poder pegar madeira para fazer aumentar o cômodo onde os profetas ficavam, porque eles estavam reclamando que estava muito apertado, e aí um desatento com o machado emprestado acaba deixando o machado cair no mar, né, dentro do rio. E Eliseu então, o homem começa a gritar, ai, o machado é emprestado, como é que eu vou fazer? E Eliseu pergunta onde caiu o machado, né? E ele vai ali mais ou menos na direção, ele joga, né, um pedaço de madeira e dessa forma o machado flutua. Então a gente vê ali um cuidado, seria o caso de chegar e chamar a atenção daquele homem, por que você estava com o machado emprestado? Não é? E se era emprestado, por que você não foi mais atento? Não, ele foi lá para atender, para ajudar aquele homem. Mas a quinta característica, não é, de uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus, é que essa pessoa, ela tem discernimento espiritual, né? Ela consegue ver aquilo que as outras pessoas não estão conseguindo ver, não é? Isso a gente pode ver através de uma passagem muito bonita, não é, de Eliseu, quando novamente, não é, durante toda a história dele, praticamente é sempre Síria contra Israel, Israel contra a Síria, e Deus vai dando ali,
não é, a visão para Eliseu de tudo aquilo que era planejado dentro do quarto, né, no lugar mais secreto do rei da Síria. O rei da Síria fazia as suas estratagemas, ele criava os seus planos de guerra, não é, ali com o seu pessoal da mais alta confiança, e ele pensava, ó, nós vamos para lá, nós vamos assim, vamos fazer em tal lugar, vamos cercar. E Eliseu recebia da parte de Deus, não é, aquilo que estava sendo planejado, e ele ia lá e orientava o rei de Israel: olha, haja da seguinte forma, não vá para tal lugar, não é, vá para tal lugar, vá por tal lugar. E ele dava ali a orientação, e o rei da Síria começou a ficar muito, não é, irritado, porque ele dizia: olha, tem algum inimigo aqui no meu meio, alguém que está aqui do meu lado, ouvindo aquilo que eu digo, está indo lá e contando tudo para o rei da Síria, e para o rei de Israel. E aí aqueles homens dizem para ele: não, rei, não é nada disso não, é que lá em Israel eles têm Eliseu, Eliseu é um profeta de parte de Deus, e tudo aquilo que o Senhor fala dentro do seu quarto, Eliseu fica sabendo. E aí o rei da Síria resolve, né? O problema é Eliseu, então vamos pegar Eliseu. E ele manda então cercar o seu exército e cercar ali, não é, a cidade onde Eliseu mora. E é muito interessante porque quando o servo de Eliseu acorda de manhã, ele olha e está o exército sírio cercando ali, não é, toda a redondeza da cidade onde eles moram, toda a redondeza de Dotã. E ele fica desesperado, e ele vai lá e ele chama Eliseu e ele fala: olha, deu ruim agora porque os sírios estão aqui, e como que nós vamos fazer? E aí Eliseu tem que falar, olha, Eliseu fala para ele: maior são os que estão conosco do que aqueles que estão do lado do sírio. E o moço dele fica, né? O que está acontecendo com o profeta, né? O que está acontecendo com Eliseu, que ele não está enxergando o exército sírio? E aí Eliseu então pede a Deus que abra os olhos daquele rapaz, não é? Essa questão aí de abrir os olhos espirituais, ter essa visão espiritual, como isso é importante, como isso é necessário para os dias de hoje, para um líder, não é, da igreja, para uma pessoa que está à frente de um ministério, para um pastor, para um missionário, para um professor da escola bíblica dominical. Ter visão espiritual, conseguir enxergar o agir de Deus em todas as situações, não é? Como isso é importante, como isso é necessário. A sexta característica de uma pessoa, não é, que é cheia do Espírito de Deus para atuar na sua obra, é que ela se agoniza, não é, para ver os mortos recebendo vida, não é? Ela tem aquela, ela não consegue ficar, não é, tranquila, sabendo que pessoas estão morrendo, não é, sem Deus, sem salvação. Eliseu, quando passa algum tempo de que ele promete à sunamita que ela vai ter um filho, um dia, não é, passado alguns anos, o menino já é um rapazinho e ele vai para o campo com o seu pai. E quando ele está lá no campo com o pai, ele começa a reclamar de uma dor de cabeça. Não é? Eu estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. E aquele homem então fala chama um dos seus servos e fala: olha, leva o rapaz até a mãe dele, que ela vai saber o que fazer. Quando ele chega em casa, ela fica com ele ali no colo dela por algum tempo, mas aquele rapazinho, ele acaba falecendo. E Eliseu, então, aquela mulher, então, ela pega aquele garoto, ela coloca aquele garoto no quarto de Eliseu, sobre a cama de Eliseu, e ela pede ao seu marido, né, que arrume um meio de transporte para ela, e ela vai ao encontro de Eliseu. E é muito interessante porque quando ela chega lá, Eliseu manda que Geazi vá ao encontro dela. E o Eliseu fala para Geazi: olha, eu sei que a sunamita está vindo, mas Deus não está me revelando o que está acontecendo. Então você vai até ela e você pergunta: vai tudo bem? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E quando o servo de
Eliseu encontra a sunamita e ele fala, Geazi, né? Quando Geazi encontra, ele fala, vai tudo bem. A mulher diz, está tudo bem. Né? Está tudo bem. Isso aí vale até uma outra mensagem, né? A postura, as características dessa mulher. Mas ela vai ao encontro de Eliseu. E quando ela está ali, ela fala, olha, eu não te pedi para você me dar um filho. Quando você me prometeu que ia me dar um filho, eu disse para você que eu não queria, que você não me enganasse. E você me deu. E agora o meu filho está morto. E aí o Eliseu fala, Geazi, vai lá, não é? Leva o meu bordão e coloca o meu bordão em cima do menino. Mas a mulher fala, olha, eu quero que você vá. E Eliseu vai, né? Apesar ali da forma, da intempestiva da mulher, Eliseu vai. E quando Eliseu chega lá, Geazi já colocou o bordão, não é? E o menino continuava morto. Mas o que eu queria retratar com vocês é a luta de Eliseu para a ressurreição daquele menino. Porque Eliseu vai, Eliseu, não é, se estende sobre aquele menino. A Bíblia fala que Eliseu deita, ele coloca mão com mão, peito com peito, ele se deita sobre aquele menino, até que ele sente o calor da vida chegar naquele corpo que está embaixo dele. Mas vem o calor, mas não vem a vida. O menino ainda está sem o fôlego da vida. E a Bíblia diz que Eliseu anda de um lado para o outro, Eliseu desce, Eliseu sobe, até que Eliseu consegue fazer com que aquele menino volte à vida. Ele não desiste. Ele não desiste. Não é? Quando a gente fala aqui que é uma pessoa que se agoniza para ver mortos recebendo vida, é aquela pessoa que não descansa diante das almas perdidas. Ela não joga a toalha, né? Seria uma expressão hoje. A gente joga a toalha. Eu já falei, eu já preguei, não é? Então agora eu jogo a toalha. E isso é uma coisa que todos nós fomos chamados a exercer ministerialmente. Falar, pregar, não é? Levar o evangelho. Isso é uma função de cada crente, de cada membro da igreja, de cada nova criatura. É falar daquilo que Deus fez em sua vida, de forma que outros possam alcançar a salvação. Eliseu, ele não descansou. Ele não descansou até que aquele menino, não é, voltasse à vida. É tão interessante, e até essa é uma característica, não é, da próxima item que eu vou estar relatando, mas a gente vê até que após a morte de Eliseu, não é, quando ele está lá, um homem está sendo sepultado, e acontece uma situação lá, as pessoas têm que fugir, eles pegam aquele cadáver e deixam o cadáver cair sobre os ossos de Eliseu e aquele homem ressuscita. Então, até mesmo depois de morto, não é, Eliseu ainda dá vida, não é, para aqueles, ele ainda se preocupa com a vida daqueles que estão perecendo, daqueles que estão morrendo. A outra característica, não é, que eu gostaria de falar sobre uma pessoa cheia do Espírito para exercer o ministério é que Eliseu, ele morreu vitoriosamente e exerceu uma influência póstuma, não é? Mesmo após a sua morte, não é, Eliseu ainda, não é, exercia e exerce influência. Quando Eliseu ficou doente, ele não questionou a Deus, ele não ficou amargo, ele continuou profetizando e abençoando o povo, profetizou vitória para o seu povo, ele não se encavernou. E aqui tem um exemplo, não é, sobre esse item aqui, porque quando Eliseu pressente que ele vai morrer, ele chama o rei, não é, de Israel e ele manda, não é, ele diz para o rei que ele vai morrer. E ele manda então que o rei pegue um arco e flecha e que ele lance as flechas, não é, pela janela. E o rei vai lá, lança 1, 2, 3, e aí ele para. E Eliseu chama a atenção do rei, porque ele diz, olha, se você podia ter lançado 6, 7, né, você podia ter lançado mais flechas e dessa forma nós ganharíamos a guerra. Mas você lançou 3 flechas, vocês vão ganhar aí
3 batalhas e depois volta tudo ao normal. Quer dizer, diante da sua morte, não é? Diante daquilo que ele sabia que iria acontecer, ao invés de se amargurar, de se entristecer, Eliseu está preocupado em estar abençoando o povo. Não é? Então, isso é uma coisa muito bonita, não é uma coisa que realmente vale a pena nós estarmos, não é, destacando. E dentro desse item aqui, eu lembro, né, de um sermão que eu assisti do pastor Ed René, onde ele fala, né, que logo no seu primeiro ministério ele estava num sepultamento, naquela época em que a gente ainda fazia, né, o velório durante toda a noite. E o pastor Ed fala que lá pelas tantas da madrugada, né, sem ter o que fazer naquele velório, ele se levantou, ficou lá olhando para o falecido que jazia ali no caixão, e 2 diáconos, né, se postaram, um de cada lado do pastor. E o pastor Ed fala que ele ali, né, naquele momento, né, não tem muito o que se falar, e ele fala, o que vocês gostariam de deixar como legado, não é, após a morte de vocês? E ele diz que um dos diáconos diz que gostaria de deixar a família de forma confortável, né? E o pastor Ed René, então, ele ressalta que, na verdade, o que aquele homem queria era deixar a família, não é, com um bom mobiliário, uma boa geladeira, uma coisa que qualquer carnê da Casa Bahia pode deixar, não é, para a sua família. Qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Qual é o legado que você quer deixar para a sua igreja? Não é, que o Senhor possa estar nos abençoando, não é, que esse sermão possa ser bênção na vida de todos nós, daqueles que servimos a Deus na igreja e dos servos pastores que exercem o seu ministério. Vamos estar orando, não é, mais uma vez para encerrar o nosso culto nessa manhã. E dessa feita também estaremos orando pelas pessoas que estão enfermas, não é? Pelo nosso país, pela situação que estamos vivendo nesse momento. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida, pela tua palavra estudada. Queremos te pedir, ó Deus, que nós possamos estar aprendendo e colocando em prática, Senhor, esses itens, essas questões, ó Pai, que uma pessoa cheia do Teu Espírito, ela deve ter, ela deve exercer. Senhor, que nós sejamos uma igreja influentes, ó Deus, aqui na localidade onde nós estamos. Ó Pai, que esses condomínios que cercam aqui a nossa igreja possam ser contagiados, Senhor, por aquilo que fazemos aqui na Tua casa, por aquilo que pregamos, pela nossa alegria, pela vida, ó Pai, que transmitimos, pela nossa solidariedade. Ó Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela vida dos Teus servos que estão aqui atuando na PIB da freguesia. Ó Pai, queremos te pedir as Tuas mais ricas bênçãos sobre suas vidas e de seus familiares, que o Senhor possa estar conduzindo eles, ó Deus, naquilo que o Senhor deseja para que eles realizem na Tua obra. Queremos te pedir também, ó Deus, pelo nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia dos poderes, ó Deus, judiciário, legislativo, ó Pai, que eles possam, Senhor, ser tocados por Ti diante da responsabilidade que eles têm, ó Deus, na administração dos bens, Senhor, no modo de fazer as leis, naquilo que eles estão ali planejando, ó Deus, formatando. Tenha misericórdia, Senhor. Tantas pessoas estão morrendo sem atendimento nos hospitais e o que nós podemos ver, ó Deus, é a roubalheira nos estados e nas prefeituras. Tenha misericórdia, ó Deus, desses homens que são insensíveis, ó Pai, àquilo que está acontecendo com o Teu povo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor haja com misericórdia, ó Deus, diante dessas pessoas que estão aí carecendo, ó Pai, de uma vaga no hospital, ó Deus, morrendo sem o fôlego, ó Pai, sem ar, sem conseguirem respirar. Tenha misericórdia, meu Deus. Nós te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras nos seus negócios, que o Senhor venha suprir, ó Deus, dê a paz que excede todo o entendimento, para que mesmo em meio à dificuldade, eles possam ver o Teu agir, sentir, ó Pai, a Tua bênção, a Tua direção. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe as pessoas que estão ali, os cientistas, para que saia a cura, ó Deus, para esse vírus, para que eles consigam, ó Deus, ali terminar os estudos com relação à vacina,
para que nós possamos voltar às nossas atividades, ó Pai, voltar à nossa vida normal. Nós te pedimos essas coisas, Senhor, e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, tudo bem? O pastor Jonanias pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, para explicar duas coisas que são bastante importantes aqui para o nosso canal do YouTube da igreja. E por isso que os irmãos estão vendo, eu estou compartilhando a tela do meu celular e vocês estão escutando a minha voz e não estão me vendo. Isso é para facilitar que vocês também possam fazer depois. São duas coisas importantes que a gente precisa. Um é aumentar a quantidade de inscritos do canal. Isso vai fazer com que a gente seja também mais divulgado pelo YouTube. E outro é clicar nas notificações para que você receba automaticamente uma notificação do YouTube toda vez que subir um vídeo novo no canal da igreja, sem depender que eu, como secretária, ou qualquer outro irmão da igreja compartilhe os links com vocês. Tá ok? Então vamos começar com a parte de se inscrever no canal. Os irmãos estão vendo que lá no início aqui da minha tela do celular, lá no topo, tem o logo da igreja e o nome do canal da igreja. E logo embaixo do nome, um pouquinho mais abaixo, está escrito inscreva-se. O irmão vai clicar na palavra inscreva-se e aí você observa que a palavra muda. Ela agora ficou inscritos, quer dizer, ok, você se inscreveu no canal da Igreja da Freguesia. Do lado da palavra inscrito, tem um sininho, vocês conseguem observar? Para que vocês recebam todas as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal da igreja, basta você clicar nesse sininho, eu vou fazer agora para os irmãos verem. E aí você vai escolher todas, porque você pode personalizar ou não receber a notificação, o que não faria sentido. Então você vai clicar em todas. E aí, a partir de agora, você vê que o sininho agora tem como se fosse que ele estivesse badalando. Essa é a ideia que eles estão querendo mostrar com essa imagem. Então, agora a gente está inscrito no canal e está recebendo notificação do canal. Isso é bom para o canal da igreja, isso é bom para os irmãos, e isso facilita com que a gente seja mais visto, não só pelos irmãos da nossa igreja, mas pelas pessoas que estão navegando na internet. Tá bom, irmãos? Depois, futuramente, eu vou mandar um outro videozinho mostrando como você curte e compartilha os vídeos do canal da igreja. Isso é muito importante, irmão. Divulguem o nosso canal, divulguem com os outros irmãos da igreja que vocês tenham contato, tá? Porque ainda, mesmo depois já de praticamente 30 dias que a gente está isolado e não está podendo se reunir presencialmente, que os cultos estão sendo todos transmitidos online, ainda tem alguns irmãos que não sabem que a igreja está transmitindo tudo pelo YouTube. Então, por favor, se você conhece ou se você tem contato com algum outro irmão, compartilhe essa informação, passe a informação que a gente está passando tudo pelo YouTube, cultos, estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, devocional todos os dias às 10 horas da manhã, EBD aos sábados às 9 horas da manhã, e no próximo mês agora de maio a gente vai ter muitas outras novidades no canal, porque a gente ainda, por enquanto, não está se reunindo presencialmente. Então ajude a igreja a estar em contato com outros irmãos da igreja que ainda não estão sabendo e também compartilhe a informação do nosso canal com outros amigos, com vizinhos, com conhecidos, porque isso também é uma forma das pessoas ouvirem um pouco mais de Jesus, tá bom? Depois, num outro vídeo, eu explico como curtir ou descurtir e compartilhar os vídeos, tá bom, irmãos? Obrigado pela ajuda, um abraço, tchau, tchau!